Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Pessoal, é o seguinte, conforme prometido ontem aí, vou fazer um vídeo para vocês falando um pouquinho sobre stop loss, tá? O nosso stop fixo de perda, tá? Então vamos entender um pouquinho mais aí algumas funcionalidades, alguns insights que eu tive aí nos últimos meses, tá? Então mostrar para vocês aí algumas ideias aí para vocês poderem utilizar no operacional de cada um, tá? Inclusive vou passar também uma técnica aí que eu estou utilizando em um formato que ficou bem interessante de como que funciona o stop loss internamente no robô, tá? Então já inclusive falei dessa técnica para vocês há algum tempo aí, que é uma técnica que utiliza todas as funções ali da Range Map, né? Agressão na entrada, agressão no aumento de posição, vários aumentos de posição de poucos contratos, fazendo realização parcial, com saída de segurança, sem saída de segurança. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que aplica aí o stop loss de uma forma diferente nesse tipo de operação. Tá? Agora veja, pessoal, todo mundo quer e fica pedindo configuração pronta. Vocês já conhecem a gente, né? Vocês já conhecem. Eu não vou dar configuração prontinha, faça isso, aquilo, porque a gente acredita que isso não funciona. Não é isso que vai te trazer resultado, tá? Então, no primeiro momento, 99% das pessoas acham que se eu der uma configuração que eu estou operando, se eu fizer uma configuração para você operar, você vai ganhar dinheiro. Não, galera, não vai. Não é isso que vai te dar dinheiro no médio e longo prazo. Isso pode te dar dinheiro ali em uma semana, um mês, tá? Mas isso não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é você entender como funciona, é você entender como o mercado se comporta frente à estratégia, os dados estatísticos, e você vai conseguir parametrizar um robô com facilidade, porque não é difícil, mas é só você entender os parâmetros, galera, vai embora, tá? É simples, né? Quer configuração pronta? No grupo de operações avançadas tem um monte de configuração pronta, a galera ganha dinheiro, mas até lá no grupo de operações avançadas, essas configurações têm que ser reajustadas periodicamente, né? Quando o mercado muda de força, muda de intensidade, aumenta a direção, abaixa a direção, tem que se reajustar, né? Então até as configurações que são compartilhadas no grupo precisam de pequenos ajustes e o pessoal está lá diariamente trabalhando, né? Não, os ajustes não são diários, galera, os ajustes são periódicos. Quando o mercado mostra pra gente, às vezes pode ser 15 dias, um mês, 2, 3 meses. Tem configuração que eu opero há 6 meses sem alteração. E tem configurações mais agressivas que eu tenho que operar aí ajustar a cada 3, 4 dias. Depende da parametrização. Tá? Mas entenda, galera, eu sei que você queria que eu falasse aqui para você que, olha, eu vou fazer uma configuração para você aqui e você vai rodar e vai ganhar dinheiro e pronto, né? Mas entenda, não existe isso. E eu falo realmente isso. Outras pessoas vão falar o que você quer ouvir. Então, é melhor você entender de primeira que realmente você vai ter que entender um pouquinho disso aqui se você quer realmente ganhar dinheiro no mercado, tá? Então é isso aí. Bom, vamos lá, pessoal. Seguinte. Bom, stop loss, tá? Então deixa eu entrar aqui no nosso robô de MetaTrader para mostrar para vocês. Então, o stop loss é um dos nossos critérios de saída de segurança, tá? Critérios de saída, né? E também de segurança. O stop loss, stop fixo de perda, onde você fala ali, ó, então aqui, ó, tem critério de saída, tem stop fixo de ganho, tá? Ganho da operação, e tem o stop fixo de perda, que é a perda da operação. E também tem a saída de segurança, que é a saída pelo toque na média. São os 3 tipos de saída que nós podemos ter, então, no nosso operacional, né? Nós podemos sair com ganho, nós podemos sair com a perda máxima, ou nós podemos sair com o toque na média. O toque na média pode ser ganho, perda ou 0 a 0. Depende de onde o preço tocar na média dentro da tua operação. Tá? Então, esses são os 3 tipos de saída da operação. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre o stop fixo de perda, o nosso stop loss. Galera, primeira coisa, quando se opera manualmente, muita gente tem aquela coisa ali, né? Será que eu boto stop loss? Não, meu operacional é dinâmico, meu operacional é isso e aquilo. Pessoal, esquece isso. Tem que botar o stop loss assim que você entrou na operação. Acabou, não tem conversa. Tá? É a sua segurança ali de perda máxima. É onde estatisticamente você vai identificar o ponto que você não quer ficar mais no trade. Tá? Então, quando você vai fazer um estudo estatístico,
você vai ali configurar um robô. Então você vai fazer uma análise, vai entrar lá nas ferramentas estatísticas, vai ver lá todas as ferramentas, histograma, dispersão, range, força e um monte de coisa que a gente tem lá disponível para você. Vai analisar o gráfico, vai fazer backtest, vai fazer simulado. Você vai criar uma configuração, tá? Bom, quando você vai criar a configuração, você vai ver para a tua configuração, como ela funciona, qual é o melhor ponto onde você deve colocar a sua saída de perda, o seu stop fixo de perda, né? Então, alguns setups, o stop é mais curto, alguns é mais longo, outros... Então, depende da tua parametrização, tá? Depende da média que você está usando, depende se você usa ou não a saída de segurança, a saída pelo toque na média, depende se você faz ou não aumento de posição, depende de um monte de coisa, tá? Então, cada configuração vai ter um melhor ponto, um ponto ideal de stop. E o que é esse ponto ideal, pessoal? Esse ponto ideal é onde você, de acordo com a sua parametrização, você restringe a sua perda. Então, há configurações ali, por exemplo, no grupo, que são setups de baixo investimento, setups curtos, tá? Que o stop é curto, mas durante o trade ali, onde ele entrou e antes de stopar, ele faz algumas coisas que ele ganha dinheiro. Ele entra, aumenta a posição, ou ele faz isso, tem agressão, e faz aquilo, né? E isso faz o dinheiro dele. Algum momento ele vai acionar o stop loss? Vai. Em algum momento ele vai acionar o stop loss, porque é onde, para aquela configuração, fugiu dos parâmetros que ele está querendo, da estatística ali da movimentação. Mas, de acordo com o estudo, esse ponto, ele restringe a perda. Ele minimiza a perda. Então ele perde ali, para e começa de novo. Ontem mesmo eu mostrei para vocês o resultado ali do robô Man at Work. É um robô Man at Work que ele tem um investimento de R$780 e o stop fixo de perda dele máximo é R$780, né? Em reais, né? Tem um stop de pontos, mas esse é em reais, né? O valor em reais. E ele tomou um stop full no dia. Só que ele já tinha pago 2. Ou seja, ele tinha feito financeiro, acho que não me engano, R$1.500, R$1.600 de lucro. Tá, trabalhou. Em algum movimento não foi favorável a ele. Fugiu da estatística que ele está operando ali, aonde ele acha que é o razoável dele manter a operação. Chegou no stop fixo de perda dele. Ele encerrou a operação com perda de R$780. 750, 780 lá, que foi no spreadzinho, né? Pega na hora a ordem stop, a ordem mercado, lá ele encerra a operação. Então vai acontecer. Com robôs mais curtos, isso vai acontecer mais. Com robôs que às vezes tem uma configuração um pouquinho mais parruda, né? Que a gente diz parruda, que segura um pouco mais o tranco do mercado, vai acontecer menos. Mas em todas as configurações isso vai acontecer. Você vai tomar um stop loss. Não tem como. Tá? Você vai tomar. Faz parte do operacional. Faz parte da estratégia. Faz parte da estatística. Então você precisa posicionar o seu ponto de stop num local onde ele minimize a sua perda. Onde estatisticamente, através de estudos, backtest, simulações, né, você vai identificar que nesse ponto é melhor sair do trade, encerrar e aceitar a perda. Porque isso vai preservar o teu lucro. Então, mesmo você saindo com a perda ali, o robô ganha mais para pagar essa perda e ainda te dar lucro. Então, essa é a função do stop. Se você não colocasse stop ali, nesse trade, ele podia ter uma perda muito maior. E o seu robô não faria os lucros para pagar esse stop maior. Então, por isso que o ponto de stop, o ponto de perda máxima da sua operação, precisa ser muito bem analisado. E tem que ser analisado com esse viés, pessoal, de vai ganhar e vai perder, tem que ganhar mais do que perder. Então, você precisa ter um ponto de stop coerente. Então, você não pode ficar também perdendo toda hora, porque daí você não vai conseguir o lucro para pagar essas perdas. Mas também não pode estopar e perder tão grande que também seu robô não pague essas perdas. Essa perda grande. Ganha, mas quando perde, entrega tudo. Então, tem que ser um ponto coerente, onde ele tem uma perda ali, tudo bem, ninguém gosta de perder, mas faz parte, mas ele ganha muito mais do que perde.
Então, galera, como sempre, é tudo base estatística. Para ganhar e para perder. Para entrar e para ficar de fora. Para aumentar a posição ou para não aumentar. Tudo é base estatística. Então você vai analisar dados, informações, vai fazer testes, backtests, simulações, para entender qual o melhor ponto. Então esse é um dos parâmetros do nosso robô. O ponto de stop de perda é um dos parâmetros. Então você precisa se preocupar com esse parâmetro, com o parâmetro de entrada, os pontos de posição, os contratos, gerar uma configuração. No princípio parece que é complicado, mas não é. Tudo é uma coisa só, sabe, galera? Quando você consegue ter uma visão de cima de tudo, você consegue ver que tudo é uma coisa só e tudo está interligado e você consegue manusear isso com facilidade, tendo ali as informações. Agora, é importante ter informação, né? Para você configurar e você ter facilidade em chegar em qual é o melhor ponto de stop, as nossas ferramentas estatísticas, cara, te facilitam a vida. Backtest é fundamental. E agora nós fornecemos aí os robôs de MetaTrader 5 até no plano mensal. Antes só o pessoal do Vitalício tinha. E no robô de MetaTrader 5 você vai ter acesso então aos backtests, galera, que são fundamentais. Tem que usar, tá? Tem que usar. Então, é isso que eu estou querendo explicar para vocês. O ponto de stop, e tem muita gente que entra aqui achando que não, meu robô só vai ganhar. Meu robô só vai ganhar. Não, eu vou configurar lá para ele só ganhar. Já começou errado. Coloca na sua cabeça que você vai perder. Vai perder. Você vai estopar. E isso tem que ser absolutamente normal. Você tem que estar confortável com isso. Quando você faz um backtest, pessoal, a gente faz backtest lá e vê o robô em um mês. Backtest de um mês, o robô ganhou 20 mil reais e o robô perdeu 8 mil reais. Sobrou 12 mil reais de lucro no mês. O robô com investimento de 3 mil reais, por exemplo. Porra, fantástico! Fantástico! Ganhou 20, perdeu 8, sobrou 12, investimento de 3. Meu Deus, excelente. Excelente resultado. Com 3 mil, o cara fez 12. Só que, no dia a dia, ele não aguenta ver o robô perdendo, estopando às vezes. E perdendo lá dinheiro. Não aguenta. Mas no backtest ele viu que ele ganhou 20 para perder 8. Mas ele não aguenta ver perder 8. Ganha, perde. Ah, meu Deus, perdeu. Pô, mas vai ganhar mais ou vai perder? Não é isso o seu estudo? Se o seu estudo está correto? Se está alinhado com o real? Né? Então você tem que saber isso, cara. Tem que saber. Faz parte do trade. Não adianta, eu quero fazer uma configuração aqui que nunca vai perder. Que só que ganha. Não tem como. Se você faz uma coisa, eu quero uma configuração que nunca vai perder, você vai colocar o teu stop loss muito caro, muito alto. E os teus lucros não serão suficientes para pagar esse stop loss, que vai acontecer em um momento. Tá? Por mais que demore, vai acontecer. E quando acontecer, será que você conseguiu juntar mais do que o valor dele? Essa é a grande questão. É a relação custo-benefício. Tá? Não adianta um robô que ganha e depois entrega tudo. Não adianta. A gente está aqui para ganhar dinheiro. E não importa, galera. Não, tem muita gente que acha que o tamanho do stop vai fazer a diferença. Ah, não. Só dá para operar se tiver muito dinheiro. Se eu botar um stop lá de 20 mil reais. Senão, não dá para ganhar dinheiro. Esqueça, isso já caiu por terra. Vocês estão vendo no grupo ali os resultados que a gente posta diariamente. Tá? Robôs de R$ 1.000 fazendo 800 no dia. Isso é muito melhor do que o robô de 20 mil que faz 1.000 no dia. Porque você ali tem segurança, tem giro. Tá? Então, lógico que um robô de 20 mil faz 1.000 no dia, vai estopar lá uma vez a cada 4 meses. Tudo bem, ele vai ganhar dinheiro. Tá? Ele vai ganhar dinheiro também. Mas você tem que estar muito atento. Muito atento. Porque a relação custo-benefício não é tão boa. Então, se você tiver um pouquinho errado no seu estudo, pode se complicar na relação custo-benefício. Tá? Então, fica esperto. Agora é o seguinte, o que eu queria falar também nesse vídeo que é importante é o seguinte, pessoal.
Bom, deixa eu entrar aqui de novo no robô de MetaTrader 5. Bom, o nosso stop fixo de perda, galera, é simples, né? Não tem segredo, não tem muita função aqui. Lógico que a gente tem função de trailing stop, de break-even, tá? Nós temos outras coisas aí que ajudam ali na nossa saída. Limites financeiros e tal. Mas o stop fixo de perda, no critério ali de saída, é o que? Você bota o ponto que você quer estopar no índice do dólar. E você tem, a única função aqui que vai mudar é stop em relação a. Você pode colocar o seu stop em relação à primeira entrada, ou seja, você entrou na operação e você fala, eu vou estopar aqui no índice, por exemplo, 1000 pontos depois da minha entrada. Beleza, tá fixo. Tá? Então, você quando o robô entrou na operação, ele já vai jogar a tua ordem de stop em 1000 pontos do ponto que você entrou. Ok, na hora ele já vai lá, pum, já joga a ordem. Tá lá. Deu 1000 pontos contra a sua operação da hora que você entrou, não importa o que você fez no trade, não importa se você fez, aumentou posição ou não, não importa se você usou parcial ou não, usou agressão ou não, não importa o que você fez. Se o preço for contra a sua operação, não importa quantos contratos você está, não importa nada. Se o preço foi contra o ponto da sua entrada, 1000 pontos, ele zera a sua operação lá. Acabou. Tá? Definido. Ou você pode optar também pelo stop em relação ao preço médio. Aí a brincadeira fica um pouquinho mais legal. Tá? Fica um pouquinho mais divertido. Por quê, galera? Porque vocês sabem que eu gosto de trade dinâmico. Né? Vocês sabem que eu gosto de um trade ultra dinâmico, que o negócio se mexe e se ajusta ao mercado, e o mercado se mexe junto, em tudo, em todos os parâmetros. Tanto a entrada, quanto a média de posição, quanto a saída. Né? E a saída, o stop loss, é uma saída que pode ser dinâmica. Tá? Então vamos entender melhor como é que funciona aqui essa saída em relação ao preço médio. Tá? Vamos lá. Bom, seguinte, pessoal, quando a gente entra na operação, então você vai optar pelo que você vai fazer dentro do teu robô. Né? Então tem robôs, galera, mais seletivos que os caras não põem a mente de posição. Não tem mente de posição. Ele entra num ponto estratégico, né, onde a probabilidade dele ganhar é enorme. E se não der o ganho, ele vai configurar lá um ponto de stop e ele vai estopar. Não tem mente de posição. Tá? Então, geralmente ele vai entrar com distorção significativa, né? Porque se ele entrar cedo, vai dar muito errado, muitas vezes. Então ele entra com distorção significativa, sei lá, por exemplo, no dólar, pessoal, um M25 DX24, por exemplo, seletivo. Vai entrar pouco, mas quando você entra ali no 24, cara, a probabilidade de dar certo, sim, é absurda. Tá? É 99 alguma coisa. Pode dar errado? Pode, claro, não é 100% que vai dar certo, pode dar errado. Se der errado, você vai calcular lá o ponto estatístico, o seu momento de posição, então que vale a pena ainda você perder esses pontos, porque ele vai fazer mais lucro do que ganho. Beleza, fechou. Tá? Então você não vai fazer nada durante o trade. Você vai entrar, ganhar ou estopar. Acabou. Não vai fazer nada durante o trade. Mas o que a gente gosta é de trabalhar o trade, né? A gente gosta de trabalhar o trade. Ou seja, entrou na operação, o que você vai fazer durante o trade? Aí você vai ter o quê? Aumento de posição, reeleção parcial, saída por toque na média, ganhos pró. Tem um monte de coisa, tem um monte de função. Trailing stop, isso, aquilo, agressão. Né? Então tem um monte de função. Tá? Tem um monte de função. RP lucro, RP preço médio. Um monte, galera. O nosso robô dá um leque de possibilidades quase que infinito. Né? De combinações, de coisas que você pode fazer. Tá? Beleza. Então veja só. Uma vez que a gente quer criar um trade dinâmico, é interessante também, já que o nosso trade é dinâmico, ou seja, ele está trabalhando dentro da operação, depois que entra, não fica estático, ele fica trabalhando. Esse trabalho para que é, galera? Porque veja o seguinte, se a gente entra num ponto, da operação. Qual o nosso objetivo? Dar o nosso ganho. Pô, claro. Né? Então, quando a gente entra na operação, o nosso objetivo é sair com o nosso ganho, ganhar dinheiro. Tá? Se o preço vai contra a nossa operação, estatisticamente, nós conseguimos ver melhores pontos de aumentar a posição, puxar o nosso preço médio,
fazer realizações parciais, melhorar o nosso preço médio. Né? Então, a gente visa o que sempre? Melhorar o preço médio. Porque o nosso preço de entrada, quando a gente entra na operação, esse é o nosso preço médio. Tá? A gente entra na operação, o preço de entrada é o nosso preço. Quando a gente aumenta a posição ou faz qualquer coisa dentro do trade, um ganho pró, qualquer coisa, né? Não precisa só aumentar a posição, mas quando você aumenta a posição, que é geralmente o que a gente faz quando vai contra, a gente está fazendo o quê? O preço está se distanciando da nossa entrada, a gente aumenta a posição para puxar o nosso preço médio, para melhorar o preço médio, para facilitar a nossa saída. Tá? Quando a gente realiza parcial, o que a gente está fazendo ali? A gente está realizando parcial os contratos de aumento de posição para melhorar o nosso preço médio e nos mantermos mais leves na operação. E mesmo assim, melhorar o preço médio. Então a gente está sempre visando a melhoria do preço médio. Correto? Sempre a melhoria do preço médio. Para quê? Para que seja mais fácil sairmos da operação. Né? Uma vez que o nosso preço médio está melhor, está mais próximo do preço corrente, está mais fácil do preço vir e dar o nosso ganho, que é o nosso objetivo. Tá? Bom, se nós estamos continuamente melhorando o nosso preço médio, em algumas configurações não faz muito sentido nós mantermos o nosso stop loss em um ponto fixo. Tá? Por quê? Quando a gente entrou na operação, entrou no trade, o nosso stop fixo de perda estava fixo lá, você botou lá, 1000 pontos. Agora, durante o trade, o preço vai se movimentando. E você colocou especificações, parâmetros no seu robô para trabalhar o trade com várias coisas, né? Com várias operações ali para melhorar teu preço médio. Mas, às vezes, não faz muito sentido você melhorar o preço médio, e o preço está indo contra, aí você melhora, aí faz parcial, aí aumenta, aí pega de novo, aumenta, aí faz mais parcial, aí faz um monte de coisa, né? Sendo que o seu stop fixo está lá fixo. Aí você fez um monte de coisa, trouxe preço médio, tá bom, mas aí vai lá e deu o teu stop, você sai da operação. O que é, em algumas parametrizações, não digo que em todas, galera, algumas parametrizações, é inteligente se fazer. Atrelar o teu ponto de stop, o teu limite de perda, ao preço médio. Então, por exemplo, quando você entrou na operação, você estipulou um stop fixo de perda em relação ao preço médio. Então, está em relação ao teu ponto de entrada. Tá ok? Uma vez que você trabalhou o trade, ou seja, melhorou teu preço médio por diversas formas de funções que tem nos nossos parâmetros, você melhorou teu preço médio, o que vai acontecer? O teu stop vai ser jogado para longe. Porque se ele estava em um ponto em relação à sua entrada, e o preço foi contra, e você foi melhorando o seu preço médio da operação, por várias formas, você pega, o seu stop loss está em relação ao preço médio. Então, se o preço médio vai melhorar, o teu stop vai ficando mais longe também. Ele vai melhorar o teu ponto de stop, vai jogando, e o ponto de stop melhora onde quer, o mais longe possível. Né? O que é melhor para um ponto de stop? Está longe. Está longe, a gente quer ver longe o stop, não perto. Então, se você melhorou o teu preço médio, o teu stop vai estar melhor também, se está em relação ao preço médio, ou seja, melhor vai estar longe. Então, você vai jogando para longe o teu preço médio, o teu stop loss. Tá? E isso deixa o trade muito dinâmico. Né? Então, você não tem agora mais um ponto fixo para ser da operação. Você está dentro da operação, utilizando-se das todas as funções que o robô tem, além de melhorar o preço médio, jogando o teu stop para longe, que é em relação ao preço médio. Então, isso em algumas configurações é muito inteligente. Tá? Não quer dizer que isso vai te livrar do stop. Nunca mais você vai stopar, então, porque você vai melhorar o teu preço médio e o stop é para longe, aí você melhora, o stop é para longe, mas tem momentos que o preço vai contra a sua operação e não tem que você faça, ele vai te stopar. Tá? Você tem que saber isso. Né? Agora, mesmo quando você configura o stop em relação ao preço médio, tem muita gente que me perguntou, mas então meu stop não vai ser fixo, assim, o valor financeiro. Vai ser fixo. Porque você, quando configura o robô, você estipula o máximo. Por exemplo,
eu vou estipular no dólar ali um stop loss de 30 pontos em relação ao meu preço médio. Tá? Então, quando você coloca os seus elementos de posição, as funções, tudo dentro da tua configuração, o robô já vai calcular o pior cenário. Qual que é o pior cenário? Pegar todos os aumentos de posição, não realizar nenhuma parcial, nada, e dar o teu stop loss lá em relação ao teu preço médio. Então, ele vai te dar a informação. Essa aqui é a perda máxima. Então, não importa o que o teu robô faça dentro do trade, que ele joga o stop para longe, mas o teu preço médio está em relação ao preço médio, o teu stop fixo de perda vai se manter. Tá? Depois, mais para frente, eu sei que alguns vão falar, mas eu posso diminuir o stop loss com relação parcial lucro. Mas isso é para uma outra aula. Tá? Não vamos confundir aqui. Tá? Então, vamos ter a melhoria do preço médio e a relação parcial em relação com a melhoria de preço médio. Tá? Beleza. Então, veja, uma vez que você está jogando o stop fixo de perda para longe, ele está sempre mantendo uma relação do teu preço médio. Se o preço chegar no teu stop loss, mesmo assim, vai te dar uma perda financeira X, que é o que estava configurado. Então, isso não vai ser alterado, não tem como alterar. Tá? Então, você vai estar seguro que você vai ter a perda máxima estipulada. Agora, veja só, pessoal. Eu já falei para vocês algumas vezes que, bom, eu gosto muito, por segurança, de utilizar a saída pelo toque na média. Ok? Então, o robô, por exemplo, qualquer saidinha aqui, ó, que ele dá, tá com saída pelo toque na média ativado, não importa o que acontecer, ele vai ser no toque da média. Bom ou ruim. Por exemplo, nesse movimento aqui foi ótimo, né? Agora, nesse movimento aqui, ele saiu e tocou na média aqui. Pode não ter sido tão bom, dependendo do que você fez aqui dentro do trade. Pode ter perdido um pouquinho, saído no 0 a 0, não sei. Né? Então, em alguns momentos, sair de toque na média é bom, outros momentos não é bom, mas é uma saída de segurança, ela não te deixa preso. Tá? Agora, tá pra cá. Agora é o seguinte, pensa uma coisa, pessoal. Há configurações, ó, outro exemplo aqui. Né? O preço foi com um pouco mais de direção e tocou na média aqui. Nesse ponto, às vezes é bom, às vezes é ruim, dependendo do que você fez aqui. Tá? Agora, pensa o seguinte. Algumas configurações não vão se adaptar bem com um trade mais dinâmico. Né? Por exemplo, se você tem uma saída pelo toque na média. Tá? Você tem uma saída pelo toque na média ativada. Num trade como esse aqui. Se você colocar, por exemplo, realização parcial no seu trade, realização parcial é uma função muito interessante. Muito boa. Tá? Agora, quando você está com saída pelo toque na média, lembra, eu até falei num vídeo que eu estava mostrando a operação ao vivo, né? O tempo está contra nós. A cada momento que passa, a média está vindo. Você está no trade, entrou no trade, aí o trade está indo contra, aí você está trabalhando, está aumentando posição, está fazendo isso e aquilo, agressando aumento de posição, está lá trabalhando, tentando puxar o preço médio, mas você está trabalhando, mas a média está vindo para te pegar. Não tem o que fazer. O preço vai para a média vai para o preço. Tá? E às vezes a média vem para o preço com força, galera, com rapidez. Tem um movimento aqui. Quando o preço às vezes enrosca aqui embaixo, é o pior cenário. Olha o que fez esse movimento aqui, ó. O preço foi e enroscou aqui, ó. Enroscou. Pior cenário. Tá? Pior cenário. A gente quer que o preço vai com força e volte com força. Agora, enroscar aqui embaixo, pior cenário. Por quê? Porque a média vem vindo e você está parado. Teu preço está parado. E a média está vindo. Aí vem, toca a média aqui. Tem uns movimentos feios, galera. Tem uns movimentos... Deixa eu ver se acha algum movimento pior aqui. Vamos ver. Vamos ver se acha aqui para trás um movimento feio aí que o preço demorou. Ó, olha aqui. Vamos ver. Olha isso aqui. Clássico, hein? Clássico. Olha lá. Movimento feíssimo. Olha lá. Subiu aqui. Saiu da média. Vamos supor que está com um robô agressivo.
Ah, entrou cedo aqui, ele está margindo a média, olha só, olha a distância, pessoal, do preço dessa média, pequena, 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 vai abrindo um pouquinho, mas mesmo assim não é grande, mas vamos supor que está um robô agressivo, e você entrou aqui, entrou, aí aumentou posição, aumentou posição, aumentou posição, aí beleza, aí você quer o que aqui, galera? Você quer que o preço faça isso aqui, né? Uou, lindo, dá dinheiro na conta, você quer isso, né? É isso, subiu quantos pontos? 450, você quer que ele faça uma correçãozinha bonita aí de 150, 160, já vai botar dinheiro na tua conta. Mas não, olha o que ele fez. Ele enroscou aqui. Ele veio, caiu, subiu. Caiu. Não deu teu ganho, aí subiu. Aí não rompeu o topo, caiu. Aí não deu teu ganho, subiu. Aí não rompeu o topo, caiu. Nesse momento aqui eu quero que se quer, vai, rompe topo lá e pega mais aumento. E puxa o preço médio. Mas quando volta, volta com força. Não, enroscou. Olha onde foi bater aqui, tocar na média. Um cenário ruim. Um movimento grande de 400 pontos, vamos supor que é grande, tá? Não é grande, só para entender. Com uma correção pequena, 75 pontos. Olha a proporção, o tamanho do movimento para o tamanho da correção. Não é legal. Claro, essa correção foi maior, né, galera? Olha essa correção que bonita. Só que se você tem a saída de segurança, tocou aqui. Ah, mas se eu não tivesse, eu saí aqui. Tá, isso aí é outra coisa. Às vezes o movimento toca aqui e faz o quê? Vai lá para cima. Pega lá e tum, pau. E aí? Não sai com segurança para ver. Tá? Então, a maioria das vezes é bom sair de segurança. Mesmo que saia aqui perdendo um pouquinho, você não fica sujeito no risco. Mas eu quero mostrar para vocês uma outra questão hoje. Então, veja só. Em alguns momentos, não vai ser tão interessante você realizar parcial. Porque a parcial, ela melhora seu preço médio, porém ela solta os contratos. E claro, se o preço for contra de novo, ele vai pegar os contratos de novo, né? Mas, geralmente, realização parcial, ela te ajuda deixando mais leve, gerenciando teu risco com menos contratos, melhorando o preço médio, em detrimento ao teu preço médio, se você mantivesse todos os contratos na mão, esperando uma correção. Tá? Entenderam o que eu estou falando? Então isso varia. Às vezes a realização parcial ajuda uma configuração e às vezes ela atrapalha. Então você precisa entender quando ela ajuda e quando ela atrapalha. Geralmente, quando você tem saída de segurança pelo toque na média, a realização parcial, na maior parte do tempo, vai atrapalhar. Tá? Vai atrapalhar em algum sentido. Te deixa mais leve, mas te prejudica o teu preço médio. E como você não tem muito tempo, você não pode ter ser muito prejudicado no teu preço médio. Você precisa trazer o teu preço médio rápido. Tá? Porque o tempo está jogando contra. Então, é uma forma. Dá para operar com a parcial e sair do produto? Dá também, mas tem que saber fazer muito bem feito. Tá? Muito bem feito. Então, tem que ficar muito atento quanto a isso. Né? Então, veja só. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque você precisa entender o seguinte. O stop em relação ao preço médio, ele faz algum sentido quando você trabalha o trade. Tá ok? E trabalhar o trade, não estou dizendo aumento de posição. Aumento de posição é uma forma de trabalhar o trade, sim. Mas ela não deixa o trade dinâmico. É estático. Se você só aumenta a posição, entrei no trade aqui. Eu vou aumentar a posição aqui, aqui e aqui. Isso não é dinâmico. Isso é estático. Você configurou isso no momento que você entrou no seu trade. Tá ok? No momento que você entrou no seu trade. Então não é dinâmico. Agora, o que é dinâmico, pessoal? Dinâmico é quando você tem aumento de posição, por exemplo, e você tem realizações parciais. Então, se o preço pegou esse aumento aqui e deu ganho, ele vai colocar no bolso esse ganho. Tá? Vai colocar no bolso esse ganho. E vai recolocar o aumento de posição aqui. Então ele ganhou, sei lá, 100 pontos com 2 contratos. Melhorou o preço médio. Aí voltou aqui, pegou de novo aumento de posição. Aí pegou o aumento de posição aqui, realizou parcial, 100 pontos. Melhorou o preço médio.
colocou o aumento de posição aqui, pegou de novo, pegou os contratos. Isso é dinâmico. Por quê? Você não sabe se o preço vai dar tua parcial aqui, você não sabe. Quantas parciais? Às vezes o robô pega aqui nesse ponto aqui, ó, ele fez uma parcial, 2 parciais, 3 parciais, 4 parciais. Com o mesmo de posição, ele pode fazer 2, 3, 4 parciais e ir melhorando o preço médio. E isso é dinâmico, você não sabe como é que o mercado vai se movimentar. Ele pode não fazer nenhuma reação parcial, o preço vai embora. Ou pode fazer várias parciais e melhorar teu preço médio. Aí você tem um trade dinâmico. Qual outra forma, pessoal, de ter um trade dinâmico recente? Pensa aí. Qual outra forma de ter um trade dinâmico nos aumentos de posição? Agressão nos aumentos de posição. Então, eu sei que vai ficar um pouco mais complexo aqui, eu não vou querer entrar em tanto detalhe para não alongar muito o vídeo, mas se você tem a agressão no aumento de posição, esse ponto de aumento de posição não é fixo, você coloca aqui, mas a função de agressão pode fazer com que ele seja executado aqui. Então você vai ter um ponto que você estipulou do aumento de posição, mas como ele está utilizando também a função de agressão para acionar o aumento de posição, esse ponto é variável. Então, assim como a realização parcial deixa o seu trade dinâmico no aumento de posição, a agressão também faz isso, colocando o seu aumento de posição em um ponto melhor em alguns momentos. Então, também deixa o seu trade dinâmico. Tá? Então, veja só. O stop em relação ao preço médio só faz sentido se você tem um trade dinâmico. Ou seja, se você trabalha o teu preço médio durante o trade. Isso eu não estou falando só do aumento de posição. Só o ponto de aumento de posição sem agressão ou sem reação parcial não é dinâmico. Ele está no ponto fixo. Não estou falando que é ruim, galera. Estou falando que não é dinâmico. Tá? Então não faz diferença nenhuma o teu stop sem relação à entrada ou sem relação ao preço médio. Nenhuma. Você configurou o seu robô só com stop, com aumentos de posição fixos, sem agressão e sem parcial. Então aqui, ó, nesses pontos. Entrou, aumentou 1, 2, 3 vezes. Beleza. Começou com 1, colocou mais 1, 2, 4. Ok. Agora, se você não tem agressão no aumento de posição, nem realização parcial, o teu trade está fixo. No momento que você entrou na operação, o teu trade está determinado a fazer o primeiro aumento, o segundo aumento, o terceiro aumento, se chegar lá, sair pelo toque na média, se tocar, e pronto. E ganhar se der o ganho. Ele vai alterar o preço médio? Vai, claro. Ele pegou o aumento de posição que ele vai melhorar o preço médio. Pegou esse aumento de posição, vai melhorar o preço médio. Pegou esse aumento de posição, vai melhorar o preço médio. Ele vai melhorar o preço médio, mas o robô, na hora que entrou, ele já sabe os pontos do preço médio. Você está me entendendo? Não é dinâmico, ele já sabe. Se aumentar a posição, vai vir para esse ponto. Se aumentar a posição, vai vir para esse ponto. Se aumentar a posição, vai vir para esse ponto. Tudo é sabido. No momento que você entrou na operação. Se pegar tais aumentos, ele vai estar em tais pontos de aumento de posição. E você falar, eu quero estopar nesse ponto aqui. Se chegar aqui, eu vou estopar. Tá fixo. Ah, não, mas aí eu vou colocar em relação ao preço médio. Vai ser a mesma coisa. Ele nunca vai ser alterado. Não importa o que aconteça aqui, o teu stop loss não vai ser alterado. Por quê? Porque você não tem nada que deixe o teu preço médio dinâmico. Ele está previsto já. Tá? Então entenda isso. Então se você faz um robô desse sem agressão e sem parcial, você pode colocar o teu stop loss em relação ao preço médio? Pode, mas não faz diferença alguma. É a mesma coisa se você colocar em relação à entrada. Tantos pontos. Né? Então, por exemplo, aqui. 420 pontos em relação à tua entrada. Pronto. Se você colocar em relação ao preço médio, você vai ter que fazer um cálculo lá em relação ao preço médio para dar esse mesmo ponto, mas vai estar estático. A questão é essa, vai estar estático. Entrou na operação, o teu stop vai ser naquele ponto, não importa em relação ao preço médio ou em relação à entrada. Tá? Agora, se você utilizar técnicas de deixar o trade dinâmico, que é a agressão no aumento de posição ou relação parcial, aí sim. Aí você não sabe em que ponto, se você usou agressão, você não sabe exatamente em qual ponto vai ser executado. Dependendo do movimento, a força compradora e vendedora, você pode executar esse movimento só que quando voltar. Todos os anos de posição.
E daí o teu preço médio, que era aqui, ele pode vir para cá. Não dá para saber, porque você não sabe o ponto que vai ser executado. Você sabe o pior cenário. Qual que é o pior cenário? É ser executado nos pontos que você estipulou. Esse é o pior cenário. Tá ok? Então, no pior cenário, você vai executar nesse e nesse ponto. E vai estopar nesse ponto. Aí, por exemplo, se você colocou em relação à entrada, nesse ponto. Não importa em que ponto. Vamos pensar no seguinte. Você colocou o stop em relação à entrada e colocou a agressão nos aumentos. O preço fez um movimento e a agressão só fez você aumentar a posição aqui, ó. Beleza? Você aumentou os 3 aumentos aqui em cima. Nossa, você puxou o preço médio, coisa linda. Pra cá assim, ó. Tá? Aí e o teu stop se manteve aqui. Se manteve aqui. Tá? E isso não faz muito sentido. Né? Porque você dá, uma vez que você melhorou o teu preço médio aqui, o interessante é o quê? Você pegar e jogar esse stop lá para cima. Né? Porque você está trabalhando o trade. Tá? Agora, mesmo que você tenha saída pelo toque na média, mesmo. Não tem problema. Né? Você pelo menos deixou mais seguro o seu trade. Porque vai que esse movimento vai lá e belisca lá o teu stop e depois volta e toca na média. Você ficou aqui, ó. Vamos supor, botou aqui stop, ele beliscou o stop aqui. Entendeu? Então não faz sentido. Então, se você consegue trabalhar o trade de forma dinâmica, jogue seu stop de forma dinâmica. Não quer dizer que não vai stopar nunca, e nem quer dizer que vai lá e faria diferença? Não, não faria. Ele ia tocar na média e saía, tudo bem. Mas em determinados movimentos vai fazer diferença. Se você está trabalhando aqui para melhorar o teu preço médio em relação às funções que realmente fazem teu preço médio melhorar dinamicamente dentro do trade. Tá? Mesma coisa com a parcial. Mesma coisa com a parcial. Tá? Agora, entenda. Tanto a parcial quanto a agressão podem ser suas amigas e suas inimigas. Num trade onde o tempo está contra você. Então, você tem que entender o parâmetro e entender como é que funciona. Tá? Porque a agressão também, às vezes, pode fazer não executar o seu elemento de posição. Então, você tem que entender como é que funciona esse parâmetro. Tá? Então, pessoal, bom, o vídeo ficou um pouquinho mais longo, né? Eu queria fazer um vídeo mais curto aqui. Tem algumas coisas para falar mais, tá? Que dá para trabalhar aí. Mas acho que eu vou deixar para um outro vídeo, tá? Acho que vou deixar para outro vídeo para não ficar muito pesado aí. Mas vocês entenderam esse raciocínio, galera? Isso é muito importante você entender, tá? Então, você precisa entender que faz muito sentido ter um stop loss em relação ao preço médio, tá? Faz muito sentido. Agora, uma coisa que eu vou ter que falar, tá? É rapidinho, vou ter que falar. Veja só, uma coisa que deu uma discussão, inclusive, entre discussão não, né? Eu estava com dúvida entre como que era colocado o stop loss em relação no robô, tá? Porque eu estava fazendo um robô ali com vários elementos de posição e eu queria colocar, né? Ele estava usando parcial e usando agressão, tá? E queria colocar então o stop em relação ao preço médio para ficar dinâmico, né? Claro. Só que eu falei o seguinte, se eu colocar, por exemplo, vamos supor que eu entrei aqui no trade, tá? Entrei aqui no trade. E eu tenho vários elementos de posição, vários. De poucos contratos, fazendo parciais, e contrato, e parcial. Só que eu tenho agressão também. Então vamos supor que tem um monte aqui, tá? Mas só vou botar isso aqui como exemplo. Eu tenho agressão também. E eu coloquei o meu stop fixo de perda em relação ao preço médio, ok? Então vamos supor que meu stop de perda em relação ao preço médio, vamos supor o seguinte aqui, olha, 200 pontos. Meu stop loss é 200 pontos em relação ao meu preço médio. Uma vez que eu entrei na operação, o meu stop loss está aqui. Eu entrei na operação, preço de entrada. Qual que é o meu stop loss? 200 pontos em relação ao meu preço médio. Onde está meu preço médio? Aqui. Onde está meu stop loss? Aqui. 200 pontos em relação ao preço médio. Tá? Cada vez que ele pegar um aumento de posição, ele vai alterar meu preço médio. Ou seja, peguei esse aumento de posição aqui. Meu preço médio foi para onde? Para cá. O meu stop vai subir 2, né? 2 quadradinhos aqui, ó. Pum, para cá.
Por quê? Eu melhorei meu preço médio, o stop manteve-se de 200 pontos em relação ao preço médio. 200 pontos em relação ao preço médio. Então, toda vez que eu for melhorando, pegou minha posição aqui, meu preço médio foi para cá, meu stop loss vai para onde, pessoal? Vai para cá. Ele vai se movimentar. Tá? Aí, o que eu pensei? Eu falei, puxa, mas se o meu stop loss está aqui, a minha entrada está aqui embaixo, se acontecer um movimento como esse, por exemplo, que veio, pá, subindo, subiu. Nessa questão aqui, a agressão não vai liberar os aumentos. Os pontos estão aqui, mas a pressão compradora está muito forte, eu vou esperar a pressão vendedora dar condição. Onde deu condição a pressão vendedora? Nesse candle aqui, ó. Só que o meu stop loss está em 200 pontos em relação ao preço médio, ou seja, eu seria estopado antes de executar os aumentos de posição. Estopei. Por quê? Porque chegou a 200 pontos em relação ao preço médio. E não executou nenhum aumento de posição, quer dizer, não melhorou meu preço médio. Aí eu falei, putz, aí ferrou. Porque eu quero um trade dinâmico e o stop, quando você põe stop em relação ao preço médio, ele se aproxima, né? Então, não vai funcionar. Agora, galera, veja, isso aqui é um nível mais avançado. Pra você entender. Se você não está entendendo isso que eu estou falando aqui agora, calma. Tá? Isso é um nível mais avançado. Não precisa entender isso aqui. Tá? É mais o pessoal ali do grupo mesmo que vai entender um pouco dessa dinâmica aqui. Tá? Como é que funciona. Aí eu falei pessoal de programação lá. Cheguei pro Eric. Falei, cara, não vai rolar. Eu preciso que ele execute os aumentos. Não vai estopar antes de executar esses aumentos. Pô, não faz sentido. O que eu faço? Aí ele, não, cara. Já fiz configurado num esquema que é o seguinte. Então, olha como a nossa range map é top, galera. É top. Tá? E o Eric é o mestre. Porque ele, não sei se inconsciente ou consciente, ele já pensou nesse problema antes ali, mas a função já estava pronta. Pensa o seguinte. Quando um robô ele inicia, tá? O nosso sistema, ele já calcula que como se todos os aumentos de posição já tivessem sido executados para jogar o stop loss de perda. Estão entendendo? Segue comigo. Então vamos supor, eu entrei na operação aqui. O meu stop loss é de 200 pontos. Seria aqui. Mas o robô, ele calcula o stop como se todos os aumentos de posição que você configurou tivessem sido executados já. Então ele vai considerar que pegou, e o meu preço médio vai estar aqui, pior cenário, né? Executar nesses pontos, e joga meu stop loss para lá. Entendeu? Então, assim que você entrou na operação, o teu stop loss não vai estar a 200 pontos do teu preço médio. Vai estar a 200 pontos do teu preço médio depois que todos os aumentos de posição forem executados. Ele já joga num ponto futuro o teu stop loss. Ele joga num ponto futuro considerando que os aumentos de posição que você configurou foram executados. Tá? Porra, isso é muito legal. Porque então, você consegue jogar o aumento de posição, né, com agressão e esperar ele ser executado. Então, você vai jogar aqui os aumentos de posição. Então, vamos por aqui, ó. Pronto, cheio de aumento de posição. O mercado veio contra. Pá, subiu. Passou por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aumentos de posições. Chegou e não executou. Quando o preço começa a voltar aqui, a agressão vai dar condição. Nesse candle, a agressão deu condição. E o que aconteceu? Esse aumento aqui, mais esse, ó, todos esses aumentos que ele passou direto, ele vai executar aqui. Pode ser que ele não execute esse último, porque se acontecer a condição aqui para baixo, ele não vai executar esse último, porque não passou ponto, mas se não, sim, tá? Então ele vai executar todos os aumentos nesse ponto quando deu a condição. Tá? E por que isso é bom, galera? Porque o preço médio vai ficar muito melhor. Então, se ele jogar aqui mais um, 7 contratos, 7 aumentos de um contrato, ele ia jogar aqui no meio, o preço médio dele ia ficar por aqui, ó, o normal, por aqui.
ele vai jogar 7 contratos aqui em cima. E se o teu um contrato estava aqui embaixo, para onde vai vir teu preço médio? Puta merda, colou aqui, galera. Entendeu? Você melhorou muito o teu preço médio, porque você melhorou muito o ponto do aumento de posição. E o teu stop loss? Ah, o teu stop loss foi jogado ali no início, né? Só que, como a agressão melhorou muito o teu ponto de aumento de posição, melhorou muito o teu preço médio. O teu preço médio no pior cenário ia ser aqui. A agressão fez teu preço médio melhorar muito. E teu preço médio veio para cá. O nosso sistema, ele recalcula o stop e joga lá para cima de novo. Assim. Olha como é inteligente o negócio, galera. Tá? Então, vocês estão entendendo como é que funciona o mecanismo? É porque é importante você entender como funciona o mecanismo para você ter a melhor... saber como melhor operar, coisas que você pode fazer com isso. Então, eu estou mostrando para vocês o mecanismo de como o stop loss é calculado internamente no nosso robô. Para você entender como que você pode usar regressão parcial, agressão, né, aumento de posição ao teu favor. Então, quando ele me falou isso, eu falei, maravilha, não preciso me preocupar com isso. Um problema menos. Né? Então, eu consigo fazer tudo que eu quero fazer aqui e meu stop loss vai sendo jogado para frente. Tá? E desde o início, o meu stop loss vai estar num ponto futuro lá, como se tivesse pego os aumentos, mesmo se não pegou. Agora, se por exemplo acontecer um movimento maluco, facada no Bolsonaro, Lula voltou para a prisão, o meu stop loss estava aqui. Os aumentos de posição, a minha entrada estava aqui, o stop loss estava ali. Tem um monte de aumento de posição, lembra? Mesma coisa. Um monte de aumento de posição, um monte. Tá? Vamos supor que esse candle aqui não fez isso aqui e voltou. Vamos supor que ele fez isso aqui, ó. Ou seja, não executou nenhum dos meus 15, 20 aumentos de posição e bateu no ponto futuro do stop. Por quê? Deu um candle louco. 5.000 pontos do índice. Pau! O que vai acontecer nesse caso? A função de agressão não vai deixar executar nenhum aumento de posição. Se não deu, aconteceu a agressão. Deu os pontos, mas a agressão não deu. O que vai acontecer? Ele vai estopar lá em cima? Vai. Se chegar no ponto futuro, que máximo, como se tivesse executado todos os aumentos de posição, ele vai estopar. Só que ele vai estopar com um contrato, que é com sua entrada. Ou seja, um stop ridículo. Ridículo. Por exemplo, se seu stop com todos os aumentos de posição, lá nesse ponto aqui seria de R$5.000, com, sei lá, 21 contratos, um contrato mais 20 aumentos de um contrato, com 21 contratos, seria 5.000. Se aconteceu esse movimento de notícia muito forte, deu um tiro lá, te estopou, e o movimento foi forte, foi direcionado, vum, para cima, não pegou nenhuma de posição, porque a agressão não liberou a aumentar a posição. Ele vai estopar, mas vai estopar com um contrato. Sei lá, R$500, R$200. Vocês estão me entendendo, pessoal? Então, a agressão te ajudou na segurança também. Tá? Vai perder, mas vai perder quase nada. Perto do que ia perder, se não tivesse a agressão. Então, isso pode acontecer. Por mais que ele vai jogar no ponto futuro, pode acontecer o stop. Sem aumentar a posição, mas só num movimento muito louco. E se isso acontecer, você vai dar risada e vai ficar feliz da vida. Porque sua perda seria muito maior. Você foi resguardado pela função. Tá? Então isso tem que ficar muito claro. Isso aqui, o mecanismo como funciona, você precisa entender, galera. Que isso vai te ajudar a fazer você evoluir e ver outras possibilidades. Tá bom? Bom, espero que tenham gostado. É isso aí que eu queria trazer para vocês. Ficou algumas coisas aí que eu queria ter falado aí um pouquinho mais avançado, algumas técnicas interessantes, mas a gente faça outro vídeo e converso com vocês aí sobre essa dinâmica aí. Tem bastante coisa que dá para trabalhar. É bem bacana, Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. E-mail, suporte, WhatsApp. Entre em contato conosco. Queremos lhe ajudar aí no que for preciso. Muito obrigado pela atenção, galera. Até mais.